Agora sim, você às vezes tem dúvidas, como é que eu faço para ficar mais inteligente? Será que tem algum exercício específico, ou minha alimentação, ou será que é tudo isso junto? A gente está recebendo o Leandro Teles, neurologista. Oi, você eu já conheço, Tudo bom, já é de casa. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu achei muito interessante esse tema, principalmente agora, no dia a dia que a gente vive, a gente não tem tempo para parar para pensar. As pessoas vivem muito estressadas. Eu sei que o estresse, um pouquinho, dizem que ajuda aí no processo cognitivo, mas em excesso também faz um mal danado. Como que faz para a pessoa, no primeiro start, a primeira coisa que ela tem que fazer para estimular essa inteligência dela? Então, eu não sei se tem uma coisa só. Tem eu acho que, na verdade, é um conjunto. Então, hoje em dia é muito valorizado. As pessoas querem estar mais bonitas, mais magras, e eu acho que querem estar mais inteligentes. Claro. A inteligência ela é muito valorizada na escola, no mercado de trabalho, que é tão competitivo. Eu acho que as pessoas também têm um grau de autocobrança, né? A gente fica triste quando a gente erra uma escolha, ou quando a gente faz um raciocínio não tão perfeito, ou quando a gente está numa fase, por exemplo, não tão criativa, né? E a inteligência, eu acho que ela engloba tudo isso. São várias funções. E uma coisa importante, dá para melhorar, como também dá para piorar. Então as pessoas têm que tomar cuidado com coisas que a tornam menos inteligente e mais inteligente. Então daqui a pouquinho a gente até vai falar dessas coisas todas que acabam fazendo você piorar. Mas aqui no slide a gente vai começar dando a primeira dica para vocês aí de casa, que é a alimentação. Tem que ser adequada, isso ajuda bastante. Muita gente pergunta, será que comer bem me deixa mais esperto, mais alerta? Eu respondo com convicção. Sim, sem dúvida. Então é importante, primeiro, a longo prazo. Se você escolher alimentos, boas fontes de colesterol, ômega 3, 6, 9, se você tiver boas fontes proteicas, se você escolher alimentos ricos em vitaminas, nutrientes, fibras, você vai perceber que ao longo do tempo o seu cérebro ele fica menos machucado. Então os vasos que nutrem o cérebro são mais saudáveis, logo o cérebro é mais saudável. E a curto prazo também tem coisa importante. Por exemplo, evitar estudar e trabalhar com fome é uma dica importante. Outra coisa, evitar o excesso alimentar. Mas o que acontece na cabeça toda se eu for estudar ou trabalhar morrendo de fome? Isso é um erro, porque você vai ter que partilhar a atenção. Você tem que jogar a sua atenção em uma informação que é importante e o seu corpo está sinalizando, está levando o seu foco para outra região que Ou seja, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo estudar direito. Todo aluno que está assistindo a gente já deve ter passado por isso. Vou dar aquele pulinho na geladeira, vou comer aquela coisinha calórica. Às vezes é até melhor parar uns 10 minutinhos para fazer isso, aí você volta e consegue absorver um maior número de informação. Em termos de quantidade também é importante. A pessoa não deve comer muito quando ela vai ter que ter uma atividade mental de alto nível. O excesso alimentar também prejudica. Então a dica é pequenas porções, fracionadas, alimentos de fácil digestão, bastante líquido. Porque quando você come muito, quem já tentou estudar depois de uma feijoada, uma lasanha, sabe do que eu estou falando. O sangue ele é direcionado para a digestão e a pessoa acaba não conseguindo se concentrar, nem memorizar. Outra coisa é que você joga mais ácido no estômago, né, para digerir os alimentos, e você diminui a acidez no sangue. Isso torna as pessoas muito lentificadas. Então a dica é não ficar sem comer, comer de forma fracionada e escolher não só a quantidade, mas a qualidade dos alimentos. Tá, então tomar cuidado com isso. Então, depois que comeu bastante, eu tenho que dar um tempinho, o quê? De 1 hora para começar a estudar, a trabalhar, essa coisa toda? Muito melhor você trocar essa fase de produção ruim, que vai te causar frustração. Melhor você descansar, fazer uma atividade mais relaxante. Relaxar um pouquinho. Esperar a digestão engrenar e depois estudar. Então, aquela cesta que o pessoal fala, aquele cochilinho depois do almoço, ele é recomendado nessas situações de abuso alimentar. Isso. Mas para o dia a dia, pequenas porções é a regra. O pessoal fala muito do peixe, né? Isso. E o peixe, acho que há um certo exagero, talvez, no peixe, mas ele simboliza um alimento saudável, sim. Somente o peixe feito de forma magra, ele tem fonte, aqueles de água fria, águas profundas, fonte de colesterol de boa natureza. Se é para escolher comer muita carne ou muito peixe, escolha comer muito peixe. Como é melhor você comer carne branca, a vermelha? Se for comer carne vermelha, com o menor teor de gordura, feita de forma de grelhado, não com óleo, né? Preferir, por exemplo, os carboidratos, aqueles que são integrais, que eles liberam a glicose de forma mais lenta, né? Mas deixa eu te perguntar, vamos supor que a pessoa não tem uma alimentação tão regrada assim, aí de repente ela começa a ter uma alimentação legal. Depois de quanto tempo fazendo essa alimentação eu consigo já sentir uma melhora aí? Do ponto de vista intelectual, acho que se você mudar o hábito hoje, em 3, 4 semanas você já vai colher os frutos. Você vai perceber que você está realmente mais concentrado, memorizando melhor, prevendo melhor os resultados, dimensionando melhor os problemas. Então é algo de curto prazo, não é coisa de 1, 2 anos não. E não só alimentação, como a gente falou, é um conjunto de coisas. Deixa eu ver aqui no slide. A próxima.
Eles vão colocar aqui, ó, controle do estresse. Eu até falei aqui já na primeira pergunta. Essa foi a sua abertura. Um pouquinho de estresse dá um estímulo, mas em excesso não faz nada bem. Essa sua frase é perfeita e é isso que é importante. O estresse ele é fundamental para a vida. Sem o estresse você não tem entusiasmo, vontade, a vida fica sem o colorido, né? Fica, então, sem o brilho. Sem o brilho. O estresse ele é um tempero. Imagina um artista pintando um quadro. Então o estresse seria aqueles pontos em vermelho. Tem que ser sutil, eventual, isso dá graça, dá brilho. Agora, quando a pessoa exagera na dosagem ou no tempo, aquele cara que está sempre estressado, isso é péssimo. Então isso a pessoa fica desatenta, dá insônia, dá pressão alta, a pessoa envelhece, ganha peso. Então é como se o pintor tivesse derrubado um balde de vermelho em cima da sua obra-prima, ou se você derrubasse, por exemplo, um saleiro em cima da salada. Mas como é que faz para a pessoa ter controle disso? Então, não é fácil. E aqui eu acho que das nossas dicas de hoje, essa é a mais difícil. A pessoa tem que aprender a gerenciar o tempo, tem que aprender a respirar, ela tem que fugir de ambientes muito estressantes, ela tem que doar tempo em atividades anti-estresse. Por exemplo, atividade física, atividades de lazer, atividades sociais. Então a pessoa tem que ter aquele momento para ela. Ela tem que conseguir respirar fundo e baixar de tempos em tempos a adrenalina. Aquela coisa, eu estou focada numa coisa, só vou fazer aquilo. Não, isso não existe. Não. O foco, ele tem que ser, o estresse, o foco, a ansiedade, tem que ser algo eventual. Então, eu cumpro aquela tarefa, um pouquinho de estresse é importante, é saudável. Chega no limite daquilo. Aí eu tenho que relaxar e me recuperar para a próxima tarefa. Se eu não tiver esse momento de recuperação, as coisas vão acontecendo de forma, um efeito cascata, dominó, que vai levar à desatenção, à perda de, a questão do entusiasmo nas coisas, depressão, ansiedade, insônia. Então aqui está nesse slide a causa de muitos dos nossos males, o estresse demasiado, crônico. A gente sempre fala que o estresse é um evento não sustentável. Você não consegue sustentar a sua vida. E não só isso, a gente está falando do controle de estresse e tem a questão do tempo também. Pode trocar aqui o slide para mim. A gente vai falar sobre o controle do tempo aqui, né? E gerenciamento das atividades. É tudo tão corrido, é por isso que as pessoas acabam se estressando. Tem até aquela questão da leitura dinâmica que eu ia te perguntar, isso existe ou a gente tem um número de palavras aí que a cabeça consegue absorver? Marise, a leitura dinâmica é um fenômeno que existe, ou seja, é capaz, você pode treinar alguém a tentar ler de forma assim, diagonal e ter um compreendimento razoável do texto. Eu não gosto. O que é razoável para você? Você tirar aquela coisa, aquela informação mais importante. Não, os detalhes são perdidos. Por quê? Porque para você ter uma atividade cerebral adequada, você precisa de tempo. O cérebro precisa fazer uma coisa de cada vez e com o tempo. E na leitura dinâmica, você perde isso. Se você precisar ler alguma coisa com atenção, não faça da forma dinâmica. Leia palavra por palavra, pare, grife, destaque, circule. Então eu não gosto da leitura dinâmica. Por quê? Porque o tempo da informação tem que passar pela retina, passar pelo nervo óptico, chegar no cérebro. O cérebro tem que triar o que é importante e o que não é. Agora é importante esse slide. Gerenciamento de tempo. Muitas pessoas que dizem que estão menos inteligentes ou menos capacitadas gerenciam mal o tempo. Fazem várias coisas ao mesmo tempo. Isso é clássico. Ou fazem as coisas com pressa, esquecem de deixar o carro no estacionamento do shopping, esquece a chave, esquece o celular em casa. Então, o gerenciamento do tempo tem que ser adequado. É importante organização, agenda, aprender a delegar tarefas, se cercar de pessoas que você confia. Então, tem que ter uma certa rotina e tem que ter uma certa organização. Até a gente falou em organizar a atividade, a gente tem que prestar atenção também nos exercícios físicos. Olha aqui, a gente vai trocar. Atividade física tem que ter. Não adianta deixar de lado porque faz um bem danado. Hoje a gente só está dando dicas que são dicas fenomenais e para o dia a dia. Então, eu espero que o pessoal em casa esteja até anotando isso, porque é um checklist, né? Atividade física não faz bem só para o corpo ou para o coração, faz muito bem para o cérebro. Então, faz o cérebro aumentar o número de conexões, faz diminuir o teor do estresse, melhora o sono. Então a atividade física faz a pessoa ficar mais inteligente. Quem pratica atividade física aeróbica, regular, sabe do que eu estou falando. Logo depois da atividade, às vezes surgem ideias brilhantes, criativas, né? Então a atividade física é fundamental para quem busca qualidade de qualidade de vida física e cerebral também. Não, que tem que prestar atenção, pelo menos uma meia horinha, todo dia, um pouquinho. Você que não está acostumado a muito fazer, um pouquinho não tem problema. Na meia hora eu vou perder, eu vou andar, eu vou subir as escadas do apartamento. Sei lá, tem que achar alguma alternativa. Com certeza. Porque às vezes realmente não tem tempo e eu entendo. É a questão de qualquer coisa é melhor que nada. É melhor um pouquinho, melhor do que nada. Então a pessoa, eu não tenho tempo, então eu não faço nada. Então tá errado. Tá. Se seja 10 minutos, a gente prefere as atividades
aeróbicas, né? Porque isso melhora a parte cardíaca e cerebral. Sim, sim. A gente prefere também que a pessoa escolha algo que ela goste de fazer. Uma coisa que além de exercitar, também dê um certo prazer. Até né? você falou em exercitar, e não só o corpo, a mente também, né? Exercitar o cérebro. Aqui tem as palavras cruzadas, é isso? Que muita gente fala que estimula. Qualquer tipo de estímulo é bom? Então, qualquer tipo de estímulo não, mas muitos estímulos que a gente esquece são bons. O que é ruim é aquele estímulo exagerado, que passou da dose, ou simultâneo, isso não é legal. O cérebro pode ficar um pouco confuso e até se frustrar por não conseguir fazer algo. Tem que escolher alguma coisa que você goste, que seja do seu nível, né? É muito comum, às vezes, a pessoa querer fazer uma coisa, eu vou jogar xadrez, sendo que eu não sei jogar, ou não gosto de jogar. Fica quebrando a cabeça, não, tá estressa com aquilo. Agora, se a pessoa gosta de algum jogo de tabuleiro, legal. Sudoku, palavra cruzada, tudo isso ajuda. Na internet, a gente está cheio de sites com exercícios mentais, onde a pessoa pode escolher o nível, a idade, e pode ir fazendo. Ora, no dia a dia também tem algumas dicas. Então, no dia a dia, você precisa, aos poucos, mudar algumas rotinas, né? Alterar caminhos, inverter talheres, mudar a forma de se vestir, conhecer pessoas novas, viajar para lugares novos. Sair dessa rotina. Um hobby, sair da rotina. Sim. E falam que jogar videogame não é bom. E eu ouvi dizer que é bom também. O que Isso é uma polêmica, né? Então, as crianças dizem que é bom, né? Principalmente aqueles que são viciados em videogame. Mas eu, do ponto de vista neurológico, eu gosto do videogame. Na verdade, a tecnologia e o videogame, ele facilita algumas coisas. Estratégia, tomada de decisões, a coordenação motora. Hoje em dia, as crianças, às vezes, dão banho nos adultos em termos de coordenação motora. O grande problema é de todo o veneno, né? É a dose. Então, trocar as atividades do mundo real pelo videogame, isso está errado. Então, ficar 10 horas na frente do videogame, isso está errado. Mas pela privação de outras atividades. Você falou de exercício, eu queria algum exemplo aí para dar para o pessoal de casa. Você tem algum exercício agora para passar para a gente? Aqui, olha, esse aqui a gente vai fazer alguns exercícios. Aqui você conhece aqueles testes de QI da internet? Tem um monte. Então, esses testes, eles pensam muito, eles trabalham muito assim o reconhecimento de padrão. As pessoas inteligentes, elas reconhecem padrão, né? Então aqui é um exercício bem simples para a gente começar essa brincadeira. E pergunta qual que seria a próxima imagem aqui no ponto de interrogação. Então o pessoal de casa pode olhar nossa imagem. Ah lá, vai mostrar aqui. Riquinho, qual que você acha que é aqui? O triângulo? Mas o Riquinho acha que é o triângulo. Impressionante a performance do Riquinho. Não é? Mas aqui tá bem na cara que é o triângulo, né, Riquinho? Eu tô brincando. Essa foi boa. E é o triângulo mesmo. Por que é o triângulo? Primeiro porque a gente tem todas as imagens repetidas 3 vezes. Todas 3 e faltou o triângulo faltou aqui, então é o primeiro padrão de reconhecimento. Também tem um padrão aqui de horizontalidade. Triângulo, quadrado, círculo, né? Triângulo, quadrado, círculo. E aqui seria triângulo, quadrado, círculo. Mas esse exercício é bem tranquilinho, bem simples, bem básico. Simples, porque tem uns que são muito difíceis. Tem algumas pessoas também que olhariam aqui, né? Falariam, triângulo, triângulo, então aqui deveria ser um triângulo. Isso. Então, não importa o método e o padrão, mas esse é um exemplo claro como você precisa reconhecer e fazer uma previsibilidade do futuro. E aqui nosso triângulo. Esse foi muito básico. Né? Não, e aqueles exercícios de estímulo? Eu escrevo com a mão direita, se eu começar a escrever com a esquerda, eu consigo ter um certo estímulo aí. Ajuda ou não? Isso é bobagem? Isso ajuda em parte, porque você tira o cérebro da zona de conforto. É igual você escovar o dente com a mão errada, ou tentar se vestir no escuro. Então tudo isso faz com que o seu cérebro tenha que parar e criar uma estratégia. Então você tira aquela questão do automático, o piloto automático. Então quando você tira o cérebro do piloto automático, você está levando sangue para áreas que não iam, você está fazendo conexões novas, então você está ficando um pouquinho mais inteligente. Nossa, e tanta gente hoje anda no piloto automático, né? Esquece tudo, nem sabe se trancou a porta de casa. Peraí que eu já volto. Voltando aqui, ainda falando essa coisa toda de estimular o cérebro. A gente falou em videogame e eu tenho uma curiosidade muito... Primeiro coloca aqui os outros exercícios, que a gente tem mais um aqui, super legal. Primeiro vamos falar desse e depois eu vou te fazer uma pergunta, porque eu quero muito saber se essas tecnologias toda, a quantidade de tempo que a gente perde na internet, se isso faz mal ou estimula, mas daqui a pouquinho. Me explica desse exercício. Esse exercício é parecido com o anterior, é a questão do reconhecimento de padrão. Aqui a pergunta é qual é a imagem que é o intruso, né? Qual que não combina com esse grupo, né? Então o pessoal em casa pode olhar com calma, são imagens geométricas. Esse também é tido como um exercício fácil, né? Também é fácil. Tá todo mundo pensando aqui. E aí, gente, qual que vocês acham? Tá pensando também?
Vocês identificaram? Repete, vocês precisam achar aqui... Qual desses que combina menos com o grupo, né? Qual que é o A Mama acha que é o primeiro. O Riquinho acha que é o terceiro. E o Ricó acha que é o último. Ah lá, bola com bola. Exatamente. E o Ricó tá certo. Ele tá aqui com a gente, lá em cima. Muito obrigada. E ele acertou ali pelo ponto da sim, sim. Esse último ele destoa, né? Na verdade, eu até entendi por que as pessoas talvez acharam outros, né? Porque você tem alguns padrões que realmente... Fazer como cada cérebro funciona de um jeito. Alguém poderia dizer o terceiro, porque a imagem de dentro é um pouco menor, sei lá. Mas o padrão que chama atenção aqui é que você tem uma imagem por fora e uma outra imagem por dentro. Então é um quadrado com bola, uma bola com triângulo. E esse último a gente tem dois círculos, né? Então 2 círculos, então ele foge ao padrão que a gente viu anteriormente. Então aqueles aplicativos super legais que tem na internet, vale a pena a gente baixar, né? Pra fazer essas brincadeiras todas. Isso não tem muita validação, como dizer se a pessoa tem o QI alto ou baixo, não, isso é uma besteira. Não tem nada a Mas ver. como brincadeira, como exercício. É gostoso, é até para você se conhecer, aonde você tem mais habilidade, menos habilidade, né? Eu acho bastante interessante e válido, sim. Tem mais um exercício? Tem, acho que tem mais. Coloca pra gente ver. Vai aparecer. Agora. Esse já é um grau de dificuldade maior. Então, o pessoal que me conhece em casa falando, o Leandro está aliviando hoje, tudo está muito fácil. Esse já é um nível difícil. Tá. A gente tem uma sequência numérica e a pergunta aqui é qual é o próximo número. Então, 1, depois o 4, o próximo é o 8, depois o 13. Qual seria o próximo? Esse, por ser muito difícil, eu até coloquei umas opções embaixo para a pessoa tentar acertar. Então, a pessoa tem que identificar o que gerou esta sequência, né? Sim. Qual é a lógica interna da sequência. Eu estou indecisa entre 2. Entre quais? 18 e 20. Não sei se é. Ou 19. Alguém quer arriscar mais aqui no estúdio? 18. A Mama acha que é o 18. 19, vai, vou deixar o 19. Pra ter uma... Esse é difícil, o pessoal em casa deve estar pensando, será, né, que a distância, que é estranho, né? Mas tem que contar esses 3, se for contar de 3 ali, é 16. Então, mas não é 3, né? Porque do 4 pro 8, por exemplo, 4, né? Então, olha como não se mantém, né? É, mas não sei, caso o 16 ali. O 16... Qual que é? O que você acha? 18? E você? Em casa deve estar havendo uma discussão. Ninguém sabe, né? Parece ser super confuso. É 19? É 19? Olha lá, vai lá. Qual foi o raciocínio que a Mama está o raciocínio correto ali? O que você falou, Mama? Do 1 pro 4, aumenta 3. Perfeito. Isso. Do 4 pro 8, aumenta 4. Isso. E do 8 pro próximo seria 5. 5. Perfeito. Não é isso? É. Logo o resultado é 18. 18. A Mama acertou, ela falou desde o começo. 18. Então, olha como era difícil, né? Então você tem uma progressão aritmética, onde você vai somando números progressivos. Soma 3, do 4 para o 8 soma 4, do 8 para o 13 soma 5, logo soma 6. 13 mais 6, 18, letra C. É 19. Ah, desculpa. É 19. É 19. Eu falei 18, 19. É que tudo mas o raciocínio foi correto e a conta... mas é normal, tudo bem, acontece. Isso, então somou 5, somou 6. Então o exercício 19, ainda bem que o pessoal aqui é melhor. Pois é, né? 18, 19, a gente tá bem, né? De conta, essa história de calculadora lascou toda a nossa vida. Esse exercício é tido como um exercício difícil, Marise, o pessoal de casa deve ter fritado a cabeça. Então 19, esse exercício tem na internet, a gente colocou também no site. Tem mais. Deixa eu ver mais um. Mais um. Quero só ver, vai lá. Esse eu quero ver. Ó, prestem atenção, hein? Tem a primeiro número é 1, mais 1, depois vem 2, 3, 5. Qual seria o próximo? E o último. Vamos pensar aqui junto. Tem várias opções, ó. A letra A é 5, a opção B é 6, 7, 8 e 9. Eu acho que é 8. E qual que é a lógica interna? O que vocês acham? Ah lá, 1 mais 1, 2. Será que é 8? 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. Perfeito. Esse é um exercício também tido como difícil. Chama atenção esse comecinho, né? O próximo número 1 também. Então aqui a dica é somar o número anterior para formar o próximo, né? Tá. 1 mais nada, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 e 3, 8.
Perfeito. De novo, aqui o cérebro ele tem que usar algumas características para estabelecer qual é a lógica interna. Então, mais um exercício usado em testes assim, corriqueiros da internet de QI, onde você consegue perceber qual que é o raciocínio por trás da equação. Né? Muito bom. Tem uma pergunta de telespectador para Legal, você. Pode soltar. É a Fátima de Campinas. Tem como a pessoa ser inteligente e com o passar do tempo ficar burra? Coitado dos burros, né? Os animais. Não, mas ué, tipos... se a pessoa não lê, não estimula, tem a possibilidade de acontecer isso? Como você pode evoluir, você pode involuir. Seja por falta de estímulo, ou seja por doenças também. Então você tem o que a gente chama de demências, né? Às vezes a pessoa sempre foi brilhante, exime em alguma coisa, né? Uma pessoa muito inteligente, e aí começa a desenvolver uma doença, por exemplo, AVCs, doença de Alzheimer, pode perder essa capacidade. Mas mesmo jovens, distúrbios da glândula tireoide, a pessoa pode ter dificuldade intelectual, insônia, né? Então tem carência de vitamina B12, existe uma série de doenças, depressão, que pode fazer a pessoa involuir ou regredir no ponto de vista intelectual. Até a falta de sono interfere muito, não interfere? Sem dúvida nenhuma. Fica 1, 2 noites sem dormir e tenta fazer alguma coisa no dia seguinte. Você vai ter uma taxa de erros muito alta, uma desatenção, né? Então a memória fica muito comprometida. Então é possível ficar menos inteligente, e se alguém estiver passando por isso, é importante ouvir nossas dicas. Caso não resolva, procurar atendimento médico. E ao contrário, uma pessoa que se considera ignorante, aí com o tempo, estudando bastante, é possível deixar ela, sei lá, virar um gênio? Ou não, é uma questão genética só? Então, gênio é uma palavra que a gente não usa, porque gênio, assim, seria muito acima, né? Alguém muito inteligente que fizesse algo muito grandioso. Mas eu diria que é até possível, sim. Primeiro, a pessoa pode não ter reconhecido o seu talento. As inteligências são diferentes. Tem pessoas que são boas em matemática, outras em questão da criatividade, tem pessoas que são boas em comunicação. E aí eu coloco vocês, apresentadores, talvez nesse grande grupo. Então, tem inteligências diferentes. Às vezes a pessoa está mal localizada. Ela faz uma atividade que não destaca aquilo que ela é boa. Outra coisa, às vezes falta realmente arsenal, vivência. Então ela precisa, às vezes, se nutrir de mais experiências. Por isso é importante conhecer o novo, às vezes aprender um novo idioma, ou fazer uma outra atividade. Ela consegue ficar inteligente, mas chegar a virar um gênio, isso é impossível. Então, o limite é muito questionável, porque em grande parte... Depende de cada um. Em grande parte, a inteligência ela tem uma definição genética. Então, em torno de 70%, 60% é genético, é código genético. Agora, lógico, você tem uma folga de uns 10%, 20%, 30% que você pode usar para o seu bem ou para o seu mal. Não dá para ter todas as inteligências de uma vez só. Não, é muito devagarinho, difícil. vai descobrindo. Eu tenho uma pergunta em relação a isso. Pode soltar aqui. Vamos ver. É a Jane de Diadema. É possível uma pessoa ser inteligente, porém em algumas áreas ter alguma dificuldade? Exemplo, ser bom em matemática e ruim em português. Isso a gente acabou de falar. Tem gente que é incrível numa atividade, aí vai realizar outra, nossa, é um 0 à esquerda. Mas isso é muito comum. Então a gente chama disso de talento. Isso é uma definição de talento. Então o Neymar joga bem futebol, se der uma bola de basquete, ele pode ser horrível, péssimo, né? Então ele, mesmo sendo atleta, tendo a inteligência de atleta, ele pode não ter o mesmo talento. Mesma coisa a gente para as modalidades. Agora, algumas pessoas são boas, razoavelmente boas em várias coisas. Mas raramente essas pessoas são espetaculares, né? E às vezes as pessoas são realmente espetaculares em uma coisa e muito ruim em outras. A gente fala que é a síndrome do pato, né? O pato, por exemplo, é um animal que faz razoavelmente, ele anda mal, nada mal e voa mal. Então tem pessoas que são assim, são atores, cantores, mas ele faz as três coisas. Ele anda, ele nada Pelo menos e ele voa. faz, né? A águia voa melhor que um pato, só que não anda, né? Anda muito pessimamente. É diferente da inteligência global do pato, faz várias coisas de um jeito razoável, e daquela coisa do talento, onde a pessoa tem um destaque muito grande numa coisa e mais ou menos, ou até ruim em outras. Né? Leandro, adorei as dicas. Até no seu site a gente consegue conferir, não é? Mais dicas ainda. Passa pra gente seu site. Legal. A gente tem um site que é o Leandro Teles, né? www.leandroteles.com.br. Lá a gente coloca outros exercícios para quem quer continuar estimulando. Tem uma série de textos. E lá é legal também as pessoas enviarem perguntas e até sugestões de pautas para a gente abordar no futuro próximo. Adorei, Leandro. Obrigada. Eu que agradeço, Marisa. É difícil ficar sempre fazendo de tudo um pouco, né? Para conseguir estimular, mas a gente tenta. A gente sempre tenta. Obrigada pela participação.